Olá pessoal, tudo bem? Bom, essa semana eu fiz uma enquete no Instagram para saber de vocês se vocês queriam que eu falasse sobre os termos mais utilizados no comércio exterior, principalmente os termos em inglês. E o resultado foi unânime, todo mundo pediu para que eu fizesse um vídeo sobre isso e eu vou fazer esse vídeo agora. Os termos que a gente usa no comércio exterior são muito importantes. Eu recebi muitas mensagens de vocês falando sobre isso, sobre dúvidas, que estavam com um pouco de dificuldade em fazer as associações e entender os termos. Então, esse vídeo não estava no meu planejamento inicial, mas eu resolvi parar e fazer para vocês, porque, como eu já falei, a gente vai, a partir de agora, na verdade, a partir do vídeo dos Incoterms, a gente já começou a entrar em assuntos muito mais aprofundados do comércio exterior. Então, os termos vão ser muito importantes. Então, eu prefiro parar agora, falar sobre isso com vocês, tentar tirar um pouco mais das dúvidas, e aí depois a gente retoma o planejamento inicial. Uma outra pergunta que tem chegado bastante para mim. Natália, você acha que o inglês é essencial para quem quer trabalhar com o comércio exterior? Sim. Eu acredito que hoje o inglês já não é nem o diferencial. O inglês é essencial e outras línguas passam a ser diferencial quando você está aplicando para uma vaga de comércio exterior. Francês, espanhol, alemão, em alguns casos o mandarim, são diferencial hoje em dia para quem está entrando para o mercado. Mas o inglês é essencial porque a gente usa todos os dias. Dependendo da sua função, dependendo do que você for fazer trabalhando com comércio exterior, você vai usar o inglês todo dia e isso é muito importante. A gente precisa saber escrever, precisa saber se comunicar em inglês para passar instruções com clareza, discutir com clareza, falar ao telefone. Então, o inglês é sim muito importante. Muitos termos do comércio exterior são em inglês. Então a gente precisa entender e precisa explicar também durante o nosso dia a dia de trabalho. Então, na minha opinião, o inglês já não é mais um diferencial. O inglês é essencial para um profissional de comércio exterior. Muita gente pergunta também se vale a pena fazer os cursos de inglês instrumental. O que são esses cursos? São cursos de inglês que são voltados para uma determinada área ou uma determinada função. São válidos sim, mas normalmente quem faz os cursos de inglês instrumental são pessoas que já falam inglês, já fizeram os cursos regulares ou fazem simultâneo, porque nesses cursos instrumentais não são ensinadas as partes básicas, gramaticais, enfim, coisas que você aprende em um curso regular. Então a minha dica é que vocês estudem o inglês ou a outra língua da forma regular, para que vocês aprendam e consigam ter fluência, se comunicar bem, escrever bem, e depois partam para um curso instrumental. Então, eu acho que os dois são um combo perfeito para quem quer dominar a língua e principalmente dominar o inglês para comércio exterior. Bom, começando com os termos em inglês, que são a maioria dos que a gente vê no dia a dia e os que normalmente trazem mais dificuldade. Eu já falei sobre alguns, principalmente no meu vídeo sobre documentação, e eu vou começar falando dos termos em inglês que a gente vê muito na parte de documentação. Eu vou dar uma refrescada para vocês. Invoice, packlist, fatura e lista de envio. Você vai ouvir falar muito invoice e packlist e não fatura. Por quê? Acabou pegando e ficando comum, mesmo sendo um termo em inglês, da gente falar invoice. Me dá a invoice do processo, você tem invoice do processo, isso é muito comum. Então, com o tempo vocês vão pegando isso. Documentos técnicos, certificado de origem, certificado de análise, MSDS, DGD. MSDS, Material Safety Data Sheet. É um formulário para falar sobre alguns itens, alguns itens, principalmente compostos químicos, que tem dentro da carga. MSDS foi esse. DGD, Dangerous Goods Declaration, Declaração de Bens Perigosos. É um documento que atesta a carga perigosa.
Esses são os mais comuns. Certificado de origem, você pode ouvir falar apenas como CO, bem comum. Então, às vezes você recebe um e-mail, alguma coisa, e fala assim, você tem um CO desse processo, e você vai ficar certificado de origem. Então, assim, isso é bem comum. Eu acho que a gente vive numa correria tão grande que a gente acaba diminuindo as palavras para ser mais rápido. A parte de documentação, esses são os principais nomes e termos que vocês vão ver no dia a dia de vocês. Tem outros? Tem, vários. Mas esses são, assim, os que você vai ouvir todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. Então tem muito isso também. Às vezes não é que você não sabe, é porque você não está habituado a falar ou a usar aquele nome. Então, assim, à medida que vocês forem pegando prática e entrando no mercado e ouvindo falar isso, vocês vão se acostumando. Isso também faz parte do nosso dia a dia. Passando para a parte de termos em inglês mais usados no transporte, essa parte é muito legal, principalmente para quem trabalha com agenciamento. Os primeiros que você vai ouvir sempre, BL. BL sendo MBL, HBL, Master BL, House BL. Eu já falei sobre eles também no vídeo de documentação. Ninguém pede, pouquíssimas pessoas. Me dá o documento de embarque dessa carga. Todo mundo pede, me dá o BL dessa carga, né, desse processo. Então, habituem-se a isso. Ou isso para o marítimo, lembre-se. Mas para o aéreo também tem o AWB, MAWB e o House AWB. Todo mundo usa esse termo para tratar de documento de embarque. Você já tem o House dessa carga? Você fala House, House AWB ou House BL. Você já sabe que é o documento que eu tenho que mandar para o importador. Habituem-se. Principalmente para quem vai lidar com agenciamento, tem muitas outras palavras super legais que a gente ouve muito. Uma delas, deadline. O que seria um deadline? Deadline é o prazo final, por isso começa com dead, porque se você perder, você tá dead. Ai, gente, que piadinha horrorosa, mas é muito certo isso. Deadline significa prazo final para você cumprir alguma coisa. Normalmente, deadline de aprovação de documento, deadline de entrega da carga para o transportador, né, para o carrier. Deadline, lembrem-se, é prazo. E se você não cumprir, tá lascado. Cut-off tá muito ligado com o deadline, é quase a mesma definição. Também tem a ver com prazo. Você vai ouvir muito os dois, deadline ou cut-off, eles têm basicamente o mesmo significado. E o cut-off também é muito usado no agenciamento. Lembre-se, se você tem uma data de cut-off, é um prazo. Se você tem uma data de deadline, é um prazo e fique atento a ele. Carrier. O que é um carrier? Eu já falei sobre isso também no primeiro vídeo sobre os operadores logísticos. Carrier é um transportador. Pode ser um armador, pode ser uma companhia aérea, pode ser um transportador rodoviário, pode ser qualquer um desses. Carrier é um transportador. Vessel. O que é um vessel? Vessel é um navio. É um navio que vai transportar a sua carga. Todo BL tem um nome de navio que aparece lá. O nome e a viagem. Isso faz parte do documento de embarque. E viagem também é muito comum vocês escutarem como voyage. Então, muitas pessoas, principalmente os agentes de origem, né, os lá de fora, escrevem assim, vessel/voyage, que é o nome do navio e a viagem que ele está fazendo para transportar aquela carga. Shipment. Shipment significa embarque. Então, é uma outra terminologia em inglês que vocês vão ouvir muito. Booking. O que é um booking? Booking é uma reserva. Então, se você recebe uma mensagem assim, bom dia, fulano, você já tem o booking desse processo? Você já tem a reserva desse processo? Aí você vai responder com
a data de saída do navio, se for um processo marítimo, qual navio que a carga vai estar a bordo, que é o vessel, e qual a viagem desse navio, que é a voyage. Se for um processo aéreo, você vai responder qual carrier vai fazer o transporte daquela carga, que é a companhia aérea, e quando que ela vai sair, que é a data. PO number, que também aparece muito. PO number nada mais é do que a referência daquele processo. Pode ser um PO number interno da empresa que você está trabalhando, pode ser um PO number de um cliente que você atende. PO significa Purchase Order. Então, é mais uma abreviação que a gente usa. Isso você vai ouvir muito. Pick-up. O que é um pick-up? É uma coleta. Se você recebe uma mensagem assim: bom dia, fulano, pode organizar o pick-up dessa mercadoria. Você pode estar autorizado a coletar essa mercadoria ou a entrar em contato com o exportador para organizar a coleta. Inland. O que é um transporte de inland? É um transporte interno. Normalmente, o pick-up está ligado a um inland, que é o transporte, por exemplo, que vai sair do armazém do exportador e vai para o armazém do agente de origem. Isso é um transporte interno, é um inland freight. Freight é frete, inland é transporte interno, então é um frete interno. POL, POL. Port of Loading ou Airport of Loading, porto de embarque. POL ou POL significa o local, porto ou aeroporto, que a carga vai embarcar, que ela vai sair. POD. POD tem duas definições. A primeira delas, Port of Destination, porto de destino ou aeroporto. Proof of Delivery, quando normalmente prova de entrega da carga. Por exemplo, o transportador coletou a carga no armazém do exportador e levou para o armazém do agente de origem. Quando essa carga chega, entregue no armazém do agente de origem, o transportador emite um POD, um Proof of Delivery, para comprovar que ele deixou a carga lá. Handling é uma coisa que vocês vão ouvir muito falar, principalmente para embarque aéreo. Handling significa manuseio. Então, termos referentes a manuseio de carga, normalmente a gente trata como handling. Goods significa mercadoria, bens. Goods, igual good mesmo, de bom. A gente usa para tratar sobre a mercadoria. SI também é uma coisa que vocês vão doer a cabeça de tanto ouvir, de tanto fazer. Shipping Instructions é a instrução de embarque. Para quê? É nesse documento que você vai instruir o agente lá fora como ele vai emitir os documentos de embarque para você. Esse assunto a gente vai falar mais para frente, mas já entendam o que significam a sigla. Warehouse. Warehouse é armazém. Então, normalmente, quando você trata de agentes lá fora, ou de shippers, enfim, qualquer coisa, terminais, você fala muito warehouse. Warehouse receipt é o recibo do armazém que a sua carga está na origem. Recibo de quê? Recibo de pesagem, né? Repesagem, quando a carga chega para ele, e de dados. Loading. Loading além de aparecer no POL, quando a gente fala que o shipper, por exemplo, vai load the container, ele vai ovar o container. Então, o loading também está relacionado à ovação de container. O que é a ovação de container? Eu vou falar daqui a pouco. Unloading é desova, que também está relacionado a container. Profit share. Profit share é o lucro. Profit é lucro e share é dividir. Todo embarque você tem um lucro. E aí você precisa
dá uma parcela desse lucro para os seus parceiros, né? Normalmente, o agente de origem pede isso para o agente de destino, tá? Isso varia de acordo com o Incoterm da carga. Mas, assim, considerando os Incoterms normais, FCA, Ex-Works, o agente de origem normalmente pede para o agente de destino o profit share. E aí o agente de destino decide quanto que ele vai dar de lucro, né? Quanto que ele vai dividir com o agente de origem. Isso é variável, enfim, depende da empresa, depende da operação e da relação que eles têm entre eles. Muito importante, ETA e ETD. ETA, Estimated Time of Arrival, data estimada de chegada. Chegada de quê? Da carga no destino, né? Então, isso é todo dia, toda hora. Vocês vão ouvir e vão falar muito. Estimated Time of Arrival. E o ETD, Estimated Time of Departure, que é a data estimada de saída. Então, o ETD você vai usar para quando a carga for sair do lugar de onde ela está, e o ETA para quando ela for chegar. Esses são os que mais aparecem para a gente no dia a dia, fora siglas de Incoterm, mas eu não vou repetir aqui porque foi o último vídeo que eu postei e vocês precisam estudar e entender melhor cada um deles até ficar mais tranquilo de vocês conviverem com os Incoterms. São muitas siglas, sim, mas nada que vocês não aprendam. E dos termos em inglês, esses são os que a gente mais vê no dia a dia, são os que a gente mais usa, mais fala, mais recebe e-mail questionando, mais troca com os agentes de origem sobre isso, mais fala com os carriers, e quando vocês se derem conta, vocês já vão estar assim, tipo, usando naturalmente. Então, isso é muito legal. Eu gosto muito dessa parte do comércio exterior porque você consegue se comunicar com boa parte do mundo. E isso é muito legal. E usar o inglês. Espero que vocês gostem, espero que ajude bastante vocês esse vídeo. Na quarta-feira a gente retoma o planejamento original com os vídeos mais técnicos e os assuntos mais técnicos. Até lá!